O mundo vive limitado ao natural, mas o cristão verdadeiro vive na ilimitação sobrenatural do poder de Deus. Exemplo: morreu uma pessoa. Para o mundo, acabou. Não há mais nada que se possa fazer, pois estão limitados pela morte. Mas o cristão verdadeiro acredita em Deus, que Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é todo-poderoso e pode operar até mesmo o impossível, como ressuscitar o morto, coisa que Ele já fez no passado e continua sendo o mesmo hoje, ou seja, o mesmo Deus, o Deus vivo e forte, o Deus todo-poderoso e glorioso e maravilhoso. Para esse Deus não existe impossível, porque o que pode ser impossível para Ele, sendo Ele o Criador de tudo que nós conhecemos? Pense. Na maioria das vezes, o que impede Deus de agir é a nossa pouca fé. Isso mesmo, ou seja, a nossa incredulidade. Porque para o Senhor tudo é possível, mas a nossa pouca fé impede o Senhor de operar. Porque o Senhor instituiu que para operar o milagre precisa haver fé no coração do homem. Pois o próprio Senhor Jesus disse, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Ou seja, o homem natural vive dentro da sua possibilidade humana, pois não conhece o poder de Deus e nem o Deus vivo. Por isso vivem assim mal. Moisés conheceu a Deus e o seu poder. Por isso viveu e testemunhou grandes maravilhas que Deus fez bem diante dos seus olhos. Verdadeiros milagres do Senhor. Quem conhece Deus de verdade não vive no natural, mas vive experimentando o sobrenatural de Deus. Veja bem, quem conhece Deus de verdade não vive no natural, mas vive experimentando o sobrenatural de Deus na sua vida e na vida dos outros. Por quê? Porque conhece o seu Deus. E, na verdade, já não o chama mais de Deus, mas sim de Pai, porque entendeu quem realmente é Deus. O mundo sofre porque não conhece Deus. Tudo o que eles sabem é apenas sobre religião. Religião de homens e não de Deus. Por isso vivem assim desorientados, num verdadeiro caos. Eles estão perdendo a maior conquista que uma pessoa pode alcançar nesta vida aqui, que é conhecer o seu Criador. Veja bem, eles estão perdendo a maior conquista que uma pessoa pode alcançar nesta vida, que é conhecer o seu Criador. Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Chuva é sinal de bênçãos, ou seja, todo aquele que buscar ele será muito abençoado. Porque quem conhece Deus de verdade não vive uma vidinha medíocre, miserável e medrosa, mas vive sim uma vida verdadeiramente abençoada na presença de Deus, desfrutando dos seus cuidados e aprendendo a amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Assim vive aquele que realmente busca a Deus, que realmente se volta para o Senhor, entendendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Todo-Poderoso. E por isso escolhe não viver mais uma vida no natural, mas escolhe viver uma vida no sobrenatural. Porque aquele que busca a Deus, não há como viver no natural. Não existe como viver com Deus no natural, porque Deus é sobrenatural. Deus é espírito e Deus age no sobrenatural. Então todo aquele que experimenta, todo aquele que busca, conhece, tem experiências sobrenaturais com o Senhor. Assim como Moisés. Moisés teve experiências sobrenaturais. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus, viram o morto ressuscitar, viram milagres, viram o sobrenatural. E aqueles que nos dias de hoje buscaram a Deus de verdade, assim como os discípulos que andaram com Jesus, se verdadeiramente andar com Jesus, se buscar Jesus, porque não adianta ter uma religião apenas, porque existem muitas religiões que estão
contrárias à palavra de Deus. Existem muitas religiões que distorcem a palavra de Deus, que não levam as pessoas a andar com Jesus, mas levam as pessoas a apenas seguir uma cerimônia, seguir apenas ali como é que se diz, ter uma vida achando que está agradando a Deus, mas uma vida limitada ao natural. Agora, mas se você buscar Deus de verdade, se você buscar Jesus e o seu evangelho de maneira verdadeira, então você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Porque não há como andar com Jesus e não viver o sobrenatural. Não existe como andar com o mestre e não experimentar o sobrenatural. Todo aquele que andar com o mestre experimentará o sobrenatural de Deus. Isso, desde que Jesus veio aqui na terra, isso acontece com todos aqueles que buscam a Ele. Porque porque quando Deus se manifesta, Ele é sobrenatural. Então, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que vive na comunhão com o Espírito Santo, uma pessoa que realmente anda com o Senhor, com certeza experimenta o sobrenatural de Deus. E a sua vida já não é mais vivida pelo natural, mas sim pelo sobrenatural. Então, se você quer viver uma vida e experimentar o sobrenatural de Deus, busque a Deus da maneira verdadeira, busque a Deus da maneira correta, busque a Deus examinando as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo que te dê o entendimento, para que te livre de todo engano. Busque a verdade de Deus. Somente o Senhor poderá nos fazer experimentar coisas maiores e melhores daquilo que já vivemos. Só o Senhor pode. A própria eternidade é sobrenatural. Se você quer viver se você quer ter a eternidade com o Senhor, então você tem que buscar o Deus sobrenatural, o Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o mesmo Deus de Moisés, que Moisés buscou, o mesmo Deus do Senhor Jesus. Esse é o mesmo Deus que fez proezas e maravilhas na época de Moisés, que fez proezas e maravilhas na época de Jesus, e que hoje ele não morreu, ele está vivo, ele reina, ele continua reinando, ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então ele continua vivo, ele está presente, e aonde ele está, o milagre acontece, porque ele continua sendo Deus todo-poderoso e forte para operar e fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque assim diz a sua palavra. Então este Deus continua, ele está aí, e todo aquele que buscar ele vai experimentar do sobrenatural do Senhor. Todo aquele que invocar ele, que clamar, que se humilhar na presença dele, todo aquele que buscar a Deus da maneira correta, segundo a palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, vai experimentar o sobrenatural e vai ser abençoado, e a sua fé vai ser acrescentada, a sua fé vai crescer, a sua fé vai ser firmada no Senhor Jesus. Não por causa que os homens falaram, pelas coisas que os homens disseram, ou por causa porque o pastor disse isso ou aquilo, não, mas a sua fé estará, porque viveu, porque experimentou, porque teve um encontro com Jesus e experimentou do sobrenatural e sabe a quem está seguindo, sabe que não está seguindo uma religião, mas está seguindo o próprio Deus, o Criador de todo o universo, o ser maior, que não existe nada maior do que Ele. É este Deus que você estará seguindo se você buscar Ele de todo o seu coração, e assim experimentará maravilhas na presença dele, porque ele é um Deus de maravilhas, ele é um Deus de milagres, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o grande eu sou. Portanto, somente a ele a glória, a honra, a força e o poder para todos sempre. Por isso essa mensagem aqui, para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. E se você quiser outras mensagens abençoadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mensagens escritas, você pode entrar mesmo aqui nesse canal, aqui na descrição desse vídeo, e ali você clica ali no acesso ao site de mensagens de vida. Deus é maravilhoso. E ali você vai ter muitas mensagens que você pode entrar de graça, de maneira gratuita. Você pode ali ler, você pode ser, como é que se diz, edificado a sua fé, Você pode conhecer a palavra de Deus por meio de mensagens que o Espírito Santo, com certeza, inspirou para que elas fossem escritas. Então faça isso por fé, e seja abençoado. Esta é a vontade de Deus, abençoar as nossas vidas. Então que nós possamos escolher a bênção de Deus e não a maldição, mas escolher a bênção. E é como? Se chegando a Deus, se voltando para Deus e abrindo mão de tudo que nós sabemos, de tudo que nós achamos que é o certo, mas escolhendo buscar em Deus o certo, escolhendo buscar em Deus aquilo que realmente é a vontade dele para as nossas vidas. Se nós nos chegarmos assim diante de Deus,
com certeza o Senhor irá nos abençoar, porque tudo que Ele mais quer é isso, é nos abençoar. Então faça isso, meu querido e minha querida, e seja verdadeiramente abençoado. E esteja preparado para experimentar, né, coisas maravilhosas e sobrenaturais na sua vida, porque lembre-se, esse Deus é sobrenatural. E se você buscar Ele, você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Bem?